Todo mundo sabe que o André Matos saiu do Angra no ano de 2000. O que talvez algumas pessoas ainda não saibam é que o André já havia saído da banda antes do ano de 2000, mais precisamente no ano de 1997. Sim, o André saiu da banda, inclusive foi preciso um esforço enorme para convencer ele a voltar, fazer e gravar o terceiro disco da banda, Fireworks. E é essa história que eu vou contar para vocês depois da vinheta. Para fazer esse vídeo, eu estou tomando dois livros como base. Um deles é o livro André Matos, Maestro do Heavy Metal. O outro deles é o livro Luiz Mariucci, Memórias dos Meus 50 Anos. Quem acompanha a história e as notícias do Angra sabe que desde o Angels Cry, o André Matos já não conversava com o Rafael Bittencourt. Mesmo assim, lendo o livro do André Matos, dá para perceber que o processo de criação do Holy Land foi razoavelmente tranquilo. O disco é lançado em março de 1996, e aí a banda começa a fazer a divulgação dele. Primeiro com o André viajando no mesmo mês para a Argentina, e depois com o André e o Kiko viajando em abril para a Europa e para o Japão. Tudo isso para visitar parceiros, gravadora, dar entrevista, promover mesmo o lançamento. De junho até outubro de 96, a banda faria uma série de shows no Brasil, e depois disso o Angra partiria para a Europa, para fazer uma série de shows por lá. No dia 15 de novembro, no Teatro de Palace, na França, a banda gravaria o show que viraria o Holy Live. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse lançamento. No meio de tanto trabalho, a banda lança em dezembro o EP Freedom Call, e já em janeiro de 1997 o Angra vai para o Japão fazer a sua primeira turnê no país. De volta ao Brasil, o Angra finalmente lança o Holy Live no mês de abril. Acontece que o Holy Live inicialmente era para ser um CD duplo, e ele é lançado como EP. Apenas 6 músicas foram lançadas no EP. Na verdade 4, porque 2 das 6 músicas são Unfinished Allegro e Crossing, que são faixas introdutórias. E isso desagradou bastante o André Matos. No livro do André tem aspas para ele comentando o episódio. Foi uma decisão do nosso empresário e da nossa gravadora. Não gostei nem um pouco dessa decisão. Eu queria mesmo era o álbum duplo ao vivo, mas esses caras nos disseram que seria impossível lançar um álbum ao vivo completo. Falando em decisão do empresário, esse também era um descontentamento que rolava dentro da banda na época. Aspas pro Rafael em um trecho também retirado do livro do André Matos. O Toninho era muito confuso na prestação de contas. A comunicação com ele até hoje é confusa, e isso causou um estresse danado na época. Foi nessa época também que o Rod Smallwood, empresário do Iron Maiden, assistiu o Angra tocando num festival em Milão e ficou impressionado com a banda. Por conta disso, ele convidou o Angra para fazer parte do casting da Century, gravadora do Iron Maiden. E meio que rolou um consenso dentro da banda de que isso não aconteceu porque o Toninho não queria perder a banda. A banda começou a chamar a atenção do mundo todo. Havia agências de fora procurando a gente, mas o Toninho Piranha era muito protecionista e começou a cercar o Angra desses assédios, com medo de perder a banda. Não queria soltar, e o André queria voar, não queria ficar preso. A prova de que o André queria voar é que já nessa época ele trabalhava com o Sasha Path na criação do seu primeiro disco solo, projeto que veio a se tornar o Virgo posteriormente. E aparentemente a banda não via isso com bons olhos. Aspas para o Kiko Loureiro. Ele era muito amigo do Sasha, que produziu muita coisa do Angra. Aí eles começam esse projeto, Virgo, e nossa gravadora da Alemanha cresceu o olho naquilo. O Angra estava crescendo depois do Holy Land, o Sasha crescendo como produtor. Quando a gente ficou sabendo, ficou um clima chato no resto da banda. O cara vai fazer carreira solo? E aqui a gente já tem meio que um cenário montado para que tudo acontecesse. O André, que já não falava com o Rafael, estava descontente com a decisão do Toninho de lançar o Holy Live como EP. Mais descontente ainda de a banda não ter assinado com a Sanctuary, querendo fazer um projeto solo. E esse projeto desagradando o resto do Angra é o caso de uma série de coisas pequenas que vão se juntando e formando uma bola de neve. E aí você só precisa do estopim necessário para tudo explodir. E o estopim veio. Na época o Angra tinha um informativo chamado Angra News, que era entregue para o fã-clube da banda. Segundo o livro do André, esse informativo na época ficou um tempão sem ser entregue. E isso inclusive gerou especulações sobre se algo estava acontecendo ou não. Mesmo assim, naquela época nada foi informado oficialmente. Só depois de 2016 que veio à tona que o André havia deixado a banda após a tour do Holy Land e que o Edu falasse que já havia sido chamado para gravar o Fireworks. O próprio Edu confirma isso. Tá, mas qual foi o estopim? Qual foi o motivo que fez o André vazar do Angra em 97? Quem explica isso com mais detalhes é o Luiz Mariucci no seu livro. Vou ler um pequeno trecho dele. Abre aspas. Todo mundo falava que o Toninho tinha uma atitude de pai do André. Não chegava a incomodar, mas era um motivo de zoação. Um dia, quando quisemos colocar isso à prova,
Kiko, Rafael e eu fizemos uma brincadeira estúpida e dissemos ao Toninho que íamos tirar o André da banda e já tínhamos um novo vocalista. Diante da reação de espanto dele, na mesma hora desfizemos a brincadeira, deixando claro que aquilo não era verdade. Mas mesmo assim ele disse ao André que iríamos tirá-lo da banda. O André acreditou e falou que estava fora. Durante alguns dias ele não queria nem conversar, mas eu me desculpei e tentei mostrar que realmente não tinha passado de uma brincadeira sem noção. Nós tínhamos uma boa relação e acho que ele acreditou. Nesse intervalo de tempo, o Kiko nos alertou dos compromissos, pois já tínhamos recebido o adiantamento da gravadora, então precisávamos entrar em estúdio e iniciar os trabalhos. Com isso, ele trouxe o Edu Falaschi para o ensaio, mas para mim isso não tinha sentido. Voltei a falar com o André, pedi para ele voltar, que depois de tudo que a gente tinha superado, uma brincadeira daquelas não poderia acabar com tudo. No fim, ele voltou. O livro do André Matos também tem depoimentos do Rafael e do Kiko a respeito desse acontecimento. Abre aspas para o Rafael e depois para o Kiko. No final da turnê do Holy Land, o André decidiu que sairia da banda, antes do Fireworks. E aí eu juro por Deus, eu me humilhei, fui na casa dele e chorei. Cara, olha tudo que a gente construiu e o quanto a gente ainda pode construir. A verdade é que ele era bastante desapegado. Ele tinha muita confiança porque sabia que era preparado e diferenciado. Teve um momento em que o André saiu da banda, logo após a turnê do Holy Land. Ele não queria mais, queria fazer o Virgo, que era um trabalho solo dele, e não iria fazer o Fireworks, que foi o terceiro álbum. Por algum motivo, o cara da França, o cara da gravadora, que era muito ativo para a banda, por sermos grandes na França, veio ao Brasil. Fomos em um restaurante na Avenida Paulista e estávamos nós três na mesa porque ele armou isso. Em uma hora ele ficou de canto e lembro daquela lavação de roupa suja, eu e ele conversando abertamente, e essa conversa fez com que o André voltasse para a banda, para os ensaios. Sobre essa reconciliação, essa lavação de roupa suja, ela foi feita pelo cara da França, o Olivier Garnier. O livro também tem um depoimento dele. Abre aspas. Eu avisei o André que eu ia para o Brasil e que queria conversar, passar um tempo junto. Minha conversa com o André não foi especificamente sobre as razões que ele queria sair do Angra, mas sobre o que ele poderia alcançar no mercado musical e do quanto ele perderia se saísse da banda, já que naquele momento o Angra tocava na França para 3.000 pessoas. Ao final dessa minha viagem para o Brasil, fomos almoçar com o Kiko e eu fiz com que eles conversassem e continuassem juntos. O último show do Angra no ano de 1997 aconteceu no dia 4 de outubro. Eles estavam escalados para tocar no festival Skol Rock Fest no dia 15 de novembro, mas a participação deles foi cancelada com a justificativa de que o André tinha viajado para a Europa para procurar um produtor para o próximo disco da banda. Essa nota é do dia 26 de outubro de 97. Então, por aí, dá pra gente fazer um recorte temporal. O André saiu do Angra em algum momento entre os dias 5 e 25 de outubro de 1997. Segundo o livro do André, o ensaio com o Edu acontece em novembro e o Olivier Garnier vem para o Brasil em dezembro. Agora vejam só, o Fireworks, terceiro disco do Angra, é lançado em julho de 1998. Mas ele começa a ser gravado na Inglaterra em abril de 1998. Levando em consideração que eles ficaram de outubro a dezembro de 97 sem o André, eles tiveram aproximadamente 3 meses, de janeiro a março de 98, para compor o material do disco. Obviamente eles podiam já estar fazendo isso ao final dos shows da turnê do Holy Land, mas pelo que os fatos nos contam, se eles fizeram isso, fizeram sem o André. O processo do Fireworks em si é bem diferente do processo do Angels Cry e do Holy Land. Se no Angels Cry todo mundo se reunia na casa do Marco Antunes e no Holy Land todo mundo se isolou num sítio para compor o disco, no Fireworks a banda se reunia no Conservatório Souza Lima para fazer algumas jams. Segundo o Luiz Mariucci conta no livro dele, o André aparecia nos ensaios para aprender as músicas e para trazer as músicas dele já prontas. Foi assim com Wings of Reality e Lisbon, por exemplo. O André ainda levaria as músicas Fairy Tale, que foi recusada e acabou sendo lançada no Ritual do Xamã, e a faixa Rainy Nights, que acabou virando um bônus. Fato é que depois do lançamento do Fireworks, a banda faz uma turnê e depois da turnê, todo mundo sabe o que aconteceu. Esse vídeo serve para que a gente entenda que quando o André saiu em definitivo do Angra em 2000, não foi como se tivesse tudo bem e aí aconteceu um fato que fez 3 membros saírem da banda. Essa ruptura, pelo menos da parte do André, já teve sua sementinha plantada lá no Angels Cry. O Fireworks, na verdade, foi um bônus, uma gambiarra que a galera conseguiu fazer com muito esforço. Eu, particularmente, acredito que a saída do André, do Angra, após esse fato, do final da turnê do Holy Land, era algo inevitável. Sim, ele gravou Fireworks bem como fez a tour do disco, mas eu acredito que a cabeça dele já estava fora da banda. E independente dos ocorridos da tour do Fireworks, que, convenhamos, só pioraram as coisas, ele ia sair de qualquer jeito. E você? O que você acha? Me deixa saber sua opinião aí nos comentários. Aliás, você quer saber como é que foi a saída definitiva do André do Angra? Não tem vídeo aqui no canal contando essa história. Quer saber como foram os acontecimentos derradeiros que fizeram não só o André,
mas também o Luiz e o Ricardo deixarem a banda. Então se tiver bastante pedido aí nos comentários eu faço. Beleza? Se você gostou desse vídeo, peço para que você deixe o like, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos seguir nas redes sociais. Se quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix, é um trabalho independente e qualquer contribuição de qualquer valor nos ajuda muito. E considere se tornar membro aqui do canal, pois se tornando membro você nos ajuda mensalmente e tem benefícios por isso. É só R$ 2,99 por mês. O link para você se tornar membro está aqui na descrição. Aguarde nossos próximos vídeos, é isso aí. Falou!